E aí galera, joia, vamos dar continuidade aqui à nossa saga de tecido conjuntivo. Hoje a gente vai falar de uma coisa que às vezes alguns professores cobram, outros não cobram tanto, que é uma parte do sistema imune. Só que é do sistema imune agora falando um pouquinho lá em tecido conjuntivo, certo? Então hoje a gente vai falar um pouquinho do nosso complexo de histocompatibilidade 1. A gente vai falar do 1 e do 2, beleza? Só que hoje a gente só vai falar do 1. Então isso aqui, para muitos, é conhecido como MHC de classe 1, que é o nosso complexo de histocompatibilidade. Então vamos lá, vamos ver como que isso acontece? Então beleza. Quando a gente estiver falando do MHC de classe 1, aqui no tecido conjuntivo ou em qualquer outro tecido, estamos falando de um complexo aonde está havendo um processamento de células endógenas, de células de defesa endógena. Então a célula foi invadida, uma célula que é própria do nosso corpo, está num processo que precisa estar envelhecida, tem que ser degradada, então eu preciso agir para destruir ela. Ou uma célula que foi invadida, vamos supor, por um vírus, e também precisa ser destruída. Então a gente está falando de células endógenas, certo? Hoje, para essa aula, a gente vai seguir falando de um vírus que invadiu a célula. Então vamos lá, tem um vírusinho lá de boa, invade o nosso corpo. Lembra que vírus precisa de célula para sobreviver, para se autorreplicar ou para se replicar. Então o vírus vem cá e invade a célula. Quando esse vírus invade a célula, ele começa a produzir proteossomas, proteínas que ali não seriam da própria célula. Então, a partir de agora, está produzindo proteínas. Beleza, tranquilo, produzindo proteínas, só que essas proteínas não são nossas. Beleza, tranquilo. Só que fica fixo nisso, porque quando eu falo que a proteína não são nossas, na hora que chegar no final, a gente vai ver um mecanismo chamado de self-no-self, onde esse mecanismo de self-no-self vai ser o TCD8 passando ali. Ele vê proteína nossa, ok, proteína não nossa, destrói. Só que isso vai ser mais lá para o final. Então pega esse foco, produzindo proteínas que não são nossas. Só que nossa célula sempre está no mecanismo de ir lá e destruir essas proteínas ou fragmentá-las. Então nossos lisossomos vai lá e fragmenta essas proteínas em pequenos epítopos. Vai desculpando aí o jeito escrito mais ou menos errado, mas epítopos. Esses epítopos são pequenas moléculas de proteínas, aonde esses epítopos vão ser transportados. Então, ó, pega isso aqui, degradou. Então, ó, vai degradar pequenas proteíninhas lá. Agora, uma proteína chamada TAP, ou uma proteína carreadora chamada TAP, tanto faz, vai pegar e vai transportar esses epítopos. Professor, mas fala o que é essa proteína TAP? É só TAP mesmo ou ela tem um nome específico se cair na minha prova? Essa TAP ela é conhecida como transporte. Vai que cai na sua prova só assim, né? Não está abreviado. Transporte associado à proteína, certo? Para processamento de antígeno, mas isso aí não só transporte associado à proteína, você vai lembrar TAP, a abreviação, vai lá e transporta essa proteína para o nosso retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, que tem os mesmos sinônimos, certo? Enquanto nesse retículo endoplasmático rugoso, quando chega com essas proteínas, com esses epítopos, que é os fragmentos, lá dentro do retículo está produzindo uma proteína chamada MHC. MHC, professor, está produzindo a nossa molécula de proteína MHC de classe 1. Professor, só a de MHC de classe 1, porque a de classe 2 também é produzido lá. Sim, só que lá eu produzo tanto a MHC de classe 1
quanto a minha de classe 2. Professor, então eu posso ser que esse epítopo chega lá e se liga nos dois, tanto um quanto dois? Não, aí fica o grande da jogada. A MHC de classe 2 ela tem uma proteína chamada proteína CLIP, que vai inibir a ligação desse epítopo nesse MHC. Logo, eu só posso me ligar ao MHC de classe 1. Então, beleza. Então, ligando nesse MHC de classe 1, eu vou ficar com uma coisa chamada complexo. Complexo significa que eu tenho MHC de classe 1 e epítopo. Então, ó, complexo MHC de classe 1 mais epítopo. Porque é o que? MHC de classe 1 e epítopo. Nada de novo, eu só juntei os dois nomes e chamei ele de complexo. Após se ligar nesse MHC de classe 1, ele é excretado. Então ele é excretado do retículo endoplasmático rugoso, indo para o nosso corpúsculo de Golgi, aonde vai envolver por uma membrana para ficar igual a da célula, para poder ser apresentado, para poder sair dessa célula. Então lá no retículo endoplasmático rugoso vai endocitar, vai passar uma membrana que envolva esse complexo. E quando passa essa membrana, é excretado para ser apresentado. Então vai lá, chega na membrana, se funde na membrana, liberando esse complexo. Aonde esse complexo vai ficar aqui na membrana, junto com o epítopo. Agora vai começar uma coisa que a gente falou, self no self. Toda hora tá passando um TCD8 para poder verificar esse MHC de classe 1. Olha o que eu tô falando. Toda hora passa um TCD8 para verificar o MHC de classe 1. Beleza. Quando ele passa, ele vai falar self no self. Professor, a célula não fala. É um jeito de dizer. Então, beleza. Se tá com vírus, ou se tá modificado, ou se tá envelhecido, ele vai falar no self. Então ele vai dizer, olha, isso aqui não é nosso, isso aqui não tem utilidade, isso aqui não serve. Quando ele fala no self, esse mesmo TCD8 vem e destrói a célula, porque o TCD8 ele é citotóxico, então é uma célula linfóide citotóxica. Se é citotóxico, é de destruição. Então agora ele libera perfurina, aonde vai criar váculos na membrana da célula, e depois ele vai liberar granzinas, aonde vai digerir essa célula e destruir ela. Beleza? Então isso é se a célula não for nossa. O Nurcel fala, ó, não é nosso, tem que destruir. Só que também pode dizer que é nossa. Às vezes é um processo normal da célula, criou proteínas, foi lá e destruiu, e pode falar que é, ó, vamos pegar aqui um verde, falar que é self, passou ali, tá tudo ok. Então um TCD8 não vai fazer nada, ele vai embora. Certo? Então é isso, galera. MHC de classe 1 é tranquilinho demais, MHC de classe 2 também. Então beleza, obrigado. Os desafios nos tornam mais forte e resiliente, não desista. Tendo dúvida, pode me mandar mensagem aqui ou no Instagram. Beleza, galera? Valeu, até a próxima.